Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, é um enorme prazer. Meu nome é Elias Bacarin e hoje não vai ter um vídeo muito bem elaborado. Eu não vou trazer aulas para vocês ou qualquer coisa parecida. Pelo contrário, eu vim compartilhar de uma opinião, porque eu tava vendo um vídeo no TikTok recentemente e ele me reforçou uma tese que eu já tenho há muito tempo comigo, que é o fato de que a perfeição provavelmente está travando você, não somente na parte de nutrição, mas em outras áreas da sua vida. E a gente vai trocar essa ideia depois da nossa vinheta. Por que a perfeição está acabando contigo? Eu tava descendo o TikTok recentemente, perdendo um pouquinho de tempo, não? Eu acabei me deparando com um suposto milionário. A gente sempre fala suposto porque hoje nas redes sociais a gente não pode confiar em tudo que a gente vê, né? Mas, como pouco conheço a pessoa, eu de fato vou colocar que ele é um suposto aqui milionário e que trouxe um porte de podcast que ele participou recentemente num ponto de vista. E o ponto de vista dele é de que a gente precisaria, para conseguir atingir ao menos o patamar de dinheiro que ele diz ter ali no podcast, a gente teria que abdicar de todo o nosso lifestyle saudável. Então, seria necessário com que nós não tivéssemos nenhum tipo de treinamento físico no dia a dia, nenhum tipo de alimentação saudável no dia a dia, e eu acho muito provável que isso também se implique em relação ao sono. Então, a gente, de fato, teria que abdicar aqui mão da nossa saúde por um determinado período de tempo, para que depois, quando já milionários, a gente conseguisse repor esse tempo perdido. É claro que um tema como esse, extremamente polêmico, que eu particularmente discordo, mas não é o tema do vídeo. Quando a gente trata de um tema tão polêmico assim, a rede social está completamente aberta para receber os comentários dos mais diversos e variados tipos, né? Eu acabei me deparando com um comentário que me chamou muita atenção. Era uma pessoa que dizia que concordava muito com aquela situação que estava sendo posta no vídeo, porque ele percebe que hoje nas redes sociais, principalmente os treinadores, então pessoas que são educadores físicos, trazem ideias sobre treinamento, como por exemplo séries válidas, séries de trabalho e etc. E que uma boa parcela dos conteúdos produzidos hoje nas redes sociais aparenta refletir que o único treino efetivo seria o treinamento com um descanso razoavelmente longo entre as séries e que esse treinamento de fato teria uma duração muito grande. E como esse parece ser nas redes sociais, da maneira como as pessoas compartilham o único treino efetivo e tudo aquilo que é feito fora esse aspecto é perda de tempo, essa pessoa preferia nem treinar. Porque, poxa, se é para participar de um treinamento e não ter nenhum tipo de resultado, eu prefiro não ir e, de fato, investir aqui o meu tempo no que talvez faça um pouco mais sentido para minha vida. Pessoal, aquilo me chamou muito a atenção, porque é uma das coisas que eu percebo não necessariamente voltada somente à educação física, muito pelo contrário, eu acho que em qualquer área da nossa vida isso está muito, muito claro, que é o fato de que a busca pela perfeição geralmente vai nos travar para dar o nosso próximo passo. Eu atendo em consultório, a Clínica EB surgiu recentemente, mas eu já atendo em consultório há pelo menos 4 anos. E dentro desse período, pessoal, já passei por inúmeras situações, mas muito provavelmente a situação que talvez eu mais consiga refletir para vocês seria o exemplo da polêmica Coca Zero. A Coca Zero, pessoal, é uma bebida muito utilizada em consultório por algumas pessoas e que ela tem todas as suas polêmicas em volta dela. Muito provavelmente você já ouviu falar de ser uma bebida rica em sódio, que não é verdade, de ser uma bebida que pode aqui aumentar os níveis, eu não posso dizer exatamente o nome da doença, mas vocês muito provavelmente já sabem, porque é uma associação muito clara em relação a refrigerantes zeros, pelo menos na cabeça das pessoas, a associação é muito clara, mas é uma bebida zero calorias, então em tese, ao menos esteticamente, ela não teria aqui nenhum tipo de prejuízo maior em relação ao físico. Agora, fato é, pessoal, que a gente tem alguns fatores. Então, por exemplo, a gente comentou do sódio, a gente pode comentar, por exemplo, do caramelo 4, que é outra substância presente também na Coca Zero, que muita gente diz fazer mal. Nós temos, por exemplo, a presença de aspartame, que também é outra substância que tem os seus níveis de polêmica. Então, tudo isso daqui
são aspectos associados ao refrigerante zero e que trazem muita preocupação para a maioria das pessoas. Quando eu falo muito, é muita mesmo. Então, as discussões que vocês veem hoje nas redes sociais, elas são muito em volta disso, mas o que eu geralmente pergunto na hora da consulta, quando alguém me traz tópicos como esse sobre o refrigerante zero, é o quão boa está a sua alimentação atual para que isso seja de fato um motivo de preocupação para você. Por que eu digo isso? Acontece o seguinte, muitas das vezes nós temos sim essas substâncias aqui presentes e que, idealmente, considerando o aspecto, por exemplo, de benefício à saúde, idealmente seria, o mundo ideal seria que nós não tivéssemos essas substâncias presentes no dia a dia, mas muitas vezes essa pessoa tem um baixo consumo de frutas, um baixo consumo de legumes, um baixo consumo de verduras. E tudo isso é extremamente prejudicial à saúde quando a gente fala num consumo que deveria ser diário. E um consumo, quando a gente junta esse grupo, que a gente chama de FLV, justamente pelas iniciais aqui, que vocês já devem ter percebido, frutas, legumes e verduras. Quando a gente pega, por exemplo, a questão dos legumes e das verduras, a gente busca aqui, pelo menos, legumes e verduras, algo próximo de 400 gramas por dia, de 300 a 400 gramas por dia, então de 100 a 150 gramas, 200 gramas, por que não, por refeição aqui, dependendo da pessoa, é claro. E quando a gente pensa nas frutas, se a gente conseguisse manter uma porção de mais ou menos 3 frutas no dia, como uma quantidade mínima, meu Deus do céu, como uma quantidade mínima, excelente. Tudo isso daqui teria benefício à saúde. Mas vamos pegar, por exemplo, os legumes e as verduras, pessoal. O que acontece muitas vezes é, o brasileiro, em geral, isso já comprovado por estudos epidemiológicos, tá? O brasileiro, em geral, ele tem um baixo consumo de legumes e verduras. E quando a gente pega, por exemplo, o consumo do refrigerante diet, ele muitas vezes é um alívio para a pessoa numa refeição onde ela não somente não tem o hábito, mas de início ela não gosta de consumir os legumes e as verduras. Então, exemplificando aqui para vocês, por exemplo, uma pessoa ela não gosta de nenhum tipo de vegetal, nem de salada, nem de legumes, etc. Mas quando ela tem ali algum aconchego naquela refeição, como por exemplo a presença de um refrigerante diet, ela se sente mais confortável para que ela consiga realizar aquela refeição, até mesmo com a porção de legumes e de verduras. E quando a gente para fazer... Pequeno susto, mas já estamos de volta. Quando a gente pessoal, para fazer a análise de... Poxa, essa pessoa sem refrigerante, sem refri, ela vai ter um baixo consumo de legumes, de verduras, e essa pessoa com refri, pelo contrário, ela vai conseguir tudo aquilo que a gente precisava em relação a legumes e verduras, inclusive ela vai conseguir incrementar uma porção de fruta aqui de sobremesa do almoço, porque ela se sentiu mais confortável com isso, o almoço foi muito mais prazeroso, de tal maneira que ela conseguiu aqui ter todos esses aspectos na refeição dela. Isso daqui é muito mais vantajoso do que isso daqui. Por mais que nós tenhamos aqui a presença dessas substâncias do refrigerante diet, todos esses componentes, pessoal, primeira coisa, são seguros. E antes da gente continuar esse bate-papo, só queria reforçar contigo, ó, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, tá curtindo esse conteúdo, acho que ele pode agregar para alguém, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza? Pessoal, quando a gente para observar todos esses componentes aqui, eles são majoritariamente, e antes de qualquer coisa, seguros. Quando a gente considera segurança, é necessário reforçar que eles passam por uma bateria de testes para que a gente consiga esses níveis de segurança dentro das substâncias. Particularmente o sódio, pessoal, ele é uma quantidade ínfima que a gente de fato não precisa malemar se preocupar. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na presença do caramelo 4, na presença do aspartame, são substâncias que são completamente seguras. Você precisaria de doses cavalares para você ter algum tipo de problema. E para além disso, quando a gente para pensar não somente no refrigerante diet, mas bebidas dietéticas de maneira geral, ou até mesmo produtos zero calorias. Nós temos hoje no mercado, por exemplo, caldas que são zero calorias e acabam contendo ali uma porção de aditivos alimentares, adoçantes, conservantes, esse tipo de coisa.
a situação que a gente sempre busca, invariavelmente, é a situação de parcimônia. O que é a parcimônia, pessoal? É a gente conseguir ter a compreensão, e eu diria até a maturidade, de que quanto menor a quantidade que a gente conseguir manter daquele alimento, para a gente ter, ou daquela substância, para a gente conseguir ter o benefício que ele vai nos trazer. E o benefício não é em relação à saúde, o benefício que a gente está dizendo aqui é da gente conseguir fazer uma refeição por completo. Quanto menor a quantidade, melhor para a gente. E a gente vai visar fazer aqui um consumo cada vez menor. Agora, é difícil da gente limitar uma situação como essa, não existe perfeição nesse caso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Imagine que uma pessoa chega no consultório, já chegaram algumas, tá? Consumindo 1,5 litro de Coca-Cola comum, a Coca-Cola normal. Se a gente considerar que essa pessoa reduza para 1 litro de Coca Zero, ela não somente reduziu a quantidade de refrigerante 500 ml, mas ela também reduziu drasticamente a quantidade de açúcar que ela vai estar consumindo. Para uma pessoa, por exemplo, que está buscando perder peso corporal, isso é incrível, porque o açúcar ele está presente aqui numa caloria líquida que vai trazer pouco ou nenhuma saciedade para essa pessoa. 1 litro de refrigerante, para a grande maioria da população, é muita coisa. Para essa pessoa, pelo menos de forma transitória, pode ser inclusive pouco, ela pode sentir falta daquele 1,5 litro, mas se a gente conseguir desse ponto de partida, excelente. E aí depois de alguns dias, semanas, a gente vai buscar fazer essa redução. Mas se essa pessoa considera, vamos dar um exemplo aqui numa transição de 1,5 litro de Coca comum, a gente vai falar o seguinte, olha só, de 1,5 litro de Coca comum, vamos buscar o mundo perfeito? Vamos buscar o mundo perfeito. Você vai fazer o seguinte, você vai passar de 1,5 litro de Coca comum para 200 ml de suco de maracujá ou suco de acerola. Vamos colocar limão, vai. Limão também é pouco calórico. Suco de maracujá ou suco de limão. O que vai acontecer? Qual a possibilidade dessa pessoa aqui ter adesão com uma prescrição como essa que a gente está dizendo aqui? Muito pouco, né? Esse daqui talvez seja o mundo mais próximo do perfeito, mas ele muito dificilmente vai ser feito. Vocês compreendem isso? Essa é uma frase de musculação que eu particularmente adoro. Muitas das vezes, o feito é melhor do que o perfeito. A perfeição nos afasta dos nossos objetivos, como, por exemplo, tá afastando aquele indivíduo que fez o comentário do TikTok, que pensa que o único treino que vai funcionar vai ser o treino que vai demorar ali algum tempo de intervalo maior do que talvez ele tenha disponível, e por isso ele nem vai para academia. Ele nem cogitou a hipótese de que talvez ele pudesse fazer um treino com intervalos mais curtos de tempo. Poxa, Elias, mas um treinamento com intervalo mais curto de tempo, ele vai prejudicar aquilo que é a nossa capacidade de progressão de carga. Possivelmente, eu diria até talvez provavelmente, mas é a única situação conveniente para aquela pessoa. Talvez ela não tenha 1 hora ou 1h10 para treinar, ela tem 30 minutos, e dentro desses 30 minutos qualquer treinador é capaz de fazer aqui, modular o treinamento de uma maneira efetiva também. É claro que eu entendo, as redes sociais, particularmente TikTok, o Instagram, são redes sociais de curto tempo, até por isso eu acabei migrando aqui uma boa parcela do meu conteúdo para o YouTube, porque eu gosto de falar um pouquinho mais. Esse vídeo já está com 13 minutos e 40, mas fato é que muitas vezes não dá tempo de falar tudo, e eu entendo, mas se talvez eles tivessem um pouco mais de tempo para disponibilizar essa informação, eles conseguiriam compartilhar com a pessoa, por exemplo, que comentou, que é perfeitamente possível de você fazer um treinamento que confira mais saúde para você, que te aproxime mais do físico que você tanto sonha, sem que necessariamente você tenha que progredir, ou melhor, facilitar essa progressão de carga o tempo inteiro. Isso vale para treinamento, isso vale para nutrição, como a gente comentou aqui. Isso vale para inúmeros outros aspectos da nossa vida. Muitas das vezes, até mesmo na questão do trabalho, por exemplo, a gente se auto-inibe de tomar alguma decisão que talvez possa, inclusive, nos favorecer em relação a uma promoção, alguma coisa parecida com isso, mas a gente fica travado, porque o medo da gente não conseguir fazer aquele mundo perfeito que está passando na nossa cabeça, ele faz com que a gente não faça nada, e a gente fica estagnado no meio do caminho. Então, hoje o recado é extremamente simples, pessoal. Se você pensa
que a perfeição é quem vai te levar longe, toma muito cuidado com isso, porque eu atendo e já tive a oportunidade, o prazer de compartilhar informações, seja como professor, seja como nutricionista clínico, com mais de 1.500 pessoas. E eu já percebi o padrão. As pessoas que buscam a perfeição a todo tempo, muito dificilmente conseguem engrenar alguma coisa, porque elas têm medo do erro. Mas o erro é exatamente quem vai nos permitir aprender e chegar mais próximo da perfeição, que talvez nunca chegue, mas conforme o teu caminho vai progredindo, talvez você perceba que a perfeição nem era uma coisa que você exatamente precisava. Para o teu objetivo, você precisava ser muito bom. E você passou de mediano, você começou ruim, vamos dizer, depois você foi para um mediano, depois você se tornou bom, e depois você se tornou muito bom. E você pode até, talvez, em algum momento, hipoteticamente, chegar no nível perfeito. Mas quando você chegar no muito bom, você vai perceber que a perfeição, ela nem precisava ser atingida. Então, pessoal, se você me permite deixar um recado final para você, toma muito cuidado quando você começar a perceber que a perfeição está sendo incessantemente buscada em alguma área da sua vida. Talvez você perceba que a homeostase, o equilíbrio, a nossa, de certa maneira, zona de conforto, só vai ser quebrada a partir do momento que você se colocar numa situação onde você consiga errar. E é com esse erro que você vai aprender e conseguir dar os próximos passos da sua vida. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, não esquece, deixa o joinha por aqui, que fortalece bastante o nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho e, claro, se você me permitir ter a honra, compartilhe esse vídeo também com alguma pessoa que você acha que pode se identificar com esse assunto. Tamo junto e até o próximo vídeo.